Vamos a mais uma aula aqui do nosso canal para o concurso RM2 da Marinha. Bem, essa é a primeira aula do nosso curso completo. E aqui eu quero fazer uma observação, porque você pode estar sendo candidato a praça ou a oficial. Essa aula serve tanto para oficial como para praças. A única diferença é a seguinte, é que dentro do conteúdo programático de oficiais, essa aula está dentro de organização básica da Marinha. Já na parte de praças, essa aula vai estar no item Forças Armadas e Segurança Pública, mas a aula serve tanto para oficiais como para praças. Bem, para quem não me conhece ainda, eu sou o professor Paulo Sérgio, oficial da Marinha da Reserva, tendo entrado para o Colégio Naval aos 15 anos de idade, segui toda a carreira militar, fiz todos os cursos de carreira, inclusive o mestrado na Escola de Guerra Naval, no curso de Estado-Maior para oficiais superiores, em que, durante toda a carreira, estudei em todos os cursos de carreira, inclusive no mestrado, todas essas nossas disciplinas aqui que caem no concurso. O objetivo dessa aula é o seguinte, pessoal, é mostrar para o aluno como o aluno deve estudar. A primeira coisa que o aluno deve fazer é o seguinte, pegar o programa e a referência bibliográfica, que é o que a gente faz no nosso curso, mostrando para o aluno ali o que? O programa, a referência bibliográfica e o que nós vamos estudar. É isso que vocês vão ver nessa aula, e uma aula completa aqui do nosso curso. Bem, pessoal, no que tange a organização básica da Marinha, tá? A organização básica da Marinha há dois itens. O primeiro item, Forças Armadas, que está ali na Constituição da República Federativa do Brasil, título 5. E o segundo item desse tópico, Organização Básica da Marinha, Normas Gerais para a Organização e Preparo e Emprego das Forças Armadas. Isso não está na Constituição Federal. Isso aqui está numa lei complementar, a Lei Complementar número 97 de 1999. Aqui já vai a primeira observação. Como o aluno deve estudar isso? A primeira coisa, o aluno deve estudar a parte de Forças Armadas na Constituição Federal. Depois que ele estudou esse tópico, ele vai estudar o quê? O Estatuto dos Militares, para depois estudar normas gerais para a organização e preparo das Forças Armadas. Por que eu estou falando isso? Porque a Lei Complementar número 97 de 1999, ela requer para o seu entendimento de uma base de conhecimento que está no Estatuto dos Militares. Então é muito mais didático que o aluno estude antes o Estatuto dos Militares e depois aqui a Lei Complementar, sob pena de ele ficar aqui não entendendo determinados preceitos da Lei Complementar. Essa é a primeira observação que eu faço. Obviamente que dentro do nosso curso nós já orientamos nesse sentido. Bem, pessoal, o que nós vamos ver aqui? Nós vamos ver nessa aula, eu vou mostrar para vocês antes. Vamos estudar a parte teórica, seguindo, obviamente, o que está ali no conteúdo programático, e depois nós resolvemos todas as questões referentes que caíram desde 2016 no concurso até os dias atuais, referente aos tópicos que nós vamos estudando. Então, dessa forma, é um método que tem dado muito certo, por quê? Primeira coisa, o aluno está estudando e depois ele vai ver como isso cai na prova. É isso que nós veremos aqui agora. É o método que a gente tem usado dentro do nosso curso, tá ok? E é o método que está dando muito certo, haja vista um número de aprovados no último concurso. No Instagram, @rm2total, vocês podem ver esse número de aprovados e o número, dezenas de primeiros colocados em inúmeras áreas. E, para a transparência das informações, lá no Instagram, nós colocamos a mensagem que aquele aprovado manda voluntariamente para o curso, agradecendo, até porque o curso é de um valor bem baixo comparado ao preço de mercado, é por assinatura mensal. Então lá tem a mensagem dele e para transparência, esse aluno, esse aprovado, encontra-se marcado na mensagem, para dar total transparência na nossa divulgação dos resultados.
Basta vocês acessarem o Instagram, @rm2total. Bem, pessoal, vamos lá. O nosso curso, já que eu falei disso aqui, é por assinatura mensal. O nosso curso, o aluno paga apenas pelos meses que ele quer estudar. Então, ele faz a sua assinatura num determinado valor, ele já tem acesso ao curso completo. No final do mês, ele vai pagar mais um mês. Então, ele vai pagando parceladamente. No final do mês, ele quer estudar mais, ele paga mais um mês. Quando ele quiser cancelar a sua assinatura, ele cancela a sua assinatura. Ou seja, passou a prova, se ele não quiser estudar mais, ele cancela a sua assinatura. Assim, ele paga apenas pelos meses que ele desejar estudar, não precisando ficar pagando depois por um curso por um longo período de tempo sem uso. Vamos lá, pessoal. Constituição Federal. Vamos ver como é o nosso curso e como essa aula vai ser útil para vocês. Constituição Federal. Artigos 136 a 144. Esses artigos estão dentro do título 5, que consta do conteúdo programático. Vamos estudar na seguinte ordem: todos os artigos, passo a passo. Porém, por ordem aqui didática, o que eu faço? Obviamente que eu já coloco numa ordem didática para facilitar o entendimento do aluno. Sempre no curso eu faço isso. Estudamos tudo que está no conteúdo programático, porém numa ordem didática. Então nós vamos estudar primeiro 142, 143, 144, 136, 137, 138, 139, 140 e 141. Por quê? Porque vai facilitar o entendimento do aluno. Vamos lá, pessoal, para a gente começar a estudar para o concurso RM2 da Marinha, nós precisamos ter o quê? Precisamos ter noções introdutórias. Sem essas noções introdutórias, fica difícil para o aluno entender os assuntos aqui cobrados. A primeira coisa que você precisa saber é o seguinte: quem faz parte das Forças Armadas Brasileiras? Somente Marinha, Exército e Aeronáutica. E aqui eu faço uma observação. Em todo o nosso estudo, na nossa prova, vocês vão ver que a Marinha de Guerra ela é tratada apenas como Marinha. Tá? Então essa Marinha aqui que faz parte das Forças Armadas é a Marinha de Guerra. Por que eu friso isso, pessoal? Porque nós temos a Marinha Mercante. Então, isso aqui é uma noção introdutória, porque nós vamos ver Marinha Mercante como reserva das Forças Armadas futuramente lá no Estatuto dos Militares. E se eu não der essa noção introdutória aqui, vai ficar difícil para vocês entenderem depois. Qual a diferença de Marinha de Guerra e Marinha Mercante? Aqui, para que você possa entender perfeitamente, eu vou fazer uma analogia que vai ficar muito fácil o seu entendimento. Olha aqui, pessoal, Forças Armadas, Marinha é a Marinha de Guerra, Exército e Aeronáutica. Perfeito. Vamos analisar a aeronáutica aqui. Todos vocês sabem que a aeronáutica possui os seus aviões de caça, correto? Porém, quando você quer viajar de avião, se você vai de um estado brasileiro para outro estado brasileiro, você vai comprar uma passagem aérea em uma companhia aérea, seja Gol, seja TAM, qualquer companhia aérea. Essas companhias aéreas, elas não fazem parte da aeronáutica. Elas são instituições privadas de pessoas, de grupos que se dedicam à aviação civil. Então, vocês estão vendo o quê? Que nós temos aviões da Aeronáutica, Força Armada, e nós temos aviões da Aviação Civil, pertencentes a empresas, que em nada tem a ver com as Forças Armadas. A mesma coisa é aqui, Marinha de Guerra. Nós temos a Marinha de Guerra, que é essa marinha que a Constituição Federal estabelece, que faz parte das Forças Armadas, e, ao mesmo tempo, no nosso país, nós temos a Marinha Mercante, que, com a analogia anterior que eu fiz com a aeronáutica, fica fácil de vocês entenderem. O que é a Marinha Mercante? A Marinha Mercante nada mais é do que um conjunto de empresas que se dedicam à navegação civil,
Por exemplo, você vai fazer um passeio num transatlântico. Esse navio é um navio da Marinha Mercante. Então, Marinha Mercante nada mais é do que um conjunto de empresas que explora a atividade de navegação. Você vai transportar uma carga do Brasil para o exterior. Quem vai fazer isso? A Marinha Mercante. Então, a Marinha Mercante é um conjunto de empresas civis que se dedicam à navegação. Então, nós temos Marinha de Guerra, que faz parte das Forças Armadas, né, que visa defender a pátria, e a Marinha Mercante, que em nada tem a ver com a Marinha de Guerra. São instituições civis que trabalham explorando o ramo da navegação. Então, a primeira observação é essa para que você possa entender o nosso estudo. Forças Armadas, então, quem faz parte? Marinha, Exército e Aeronáutica. Gravem isso, pessoal, sabendo que essa marinha aqui é a Marinha de Guerra. Vamos lá, pessoal. Marinha Mercante, então, não faz parte das Forças Armadas. Como são chamados os membros das Forças Armadas? Outra coisa que vocês precisam saber. Os membros das Forças Armadas são denominados militares. Gravem bem isso aqui e aqui já vai uma observação. Não são, gravem bem, militares federais. A Constituição estabelece que são chamados de militares. Não são militares federais, e sim militares. Por que eu estou dizendo isso para você? Ao longo de todo o nosso curso, eu já vou explicando o que a Marinha cobra e como ela cobra. E isso já caiu em prova, dizendo que os membros das Forças Armadas são denominados militares federais. Errado. Por quê? Na Constituição está apenas militares. Tá ok, pessoal? Aqui vai uma observação, por quê? Essa observação não vai cair na prova, mas é sempre bom eu explicar, porque às vezes alguns alunos sabem que também tem civis que trabalham nas Forças Armadas. Porém, esses civis aqui, eles não são considerados militares. As Forças Armadas também fazem concursos para civis, tá? Então, as Forças Armadas, elas possuem civis trabalhando, mas esses civis não são militares. Todo o nosso estudo, visando a nossa prova, vai tratar sempre dos membros das Forças Armadas que são chamados de militares. Nós não vamos estudar nada, absolutamente nada, sobre legislação de civis aqui nas Forças Armadas. Quais os pilares, a base de organização das Forças Armadas? Em que a Força Armada é pautada em termos de organização? Na hierarquia e na disciplina. Gravem isso, questão de prova. Hierarquia, estabelecimento de níveis hierárquicos. Aqui, para você entender no primeiro momento, níveis hierárquicos, ou seja, obediência. Um determinado nível deve obediência a outro, que deve obediência a outro. Então, apenas um exemplo, não precisem gravar isso agora. Nós vamos ter um segundo tenente, acima dele temos um primeiro tenente, acima deles um capitão-tenente. Ou seja, nós temos níveis hierárquicos dentro das Forças Armadas. E disciplina. O que é a disciplina? É o acatamento às regras. Regras essas estabelecidas em documentos, sejam nas leis ou em documentos internos da Marinha. No caso, Marinha, mas eu estou falando aqui para todas as Forças Armadas, Exército e Aeronáutica também. Então, hierarquia e disciplina é a base das Forças Armadas. Isso é questão de prova. Base institucional das Forças Armadas, hierarquia e disciplina. Dando continuidade, pessoal, qual a característica principal das Forças Armadas? As Forças Armadas são instituições permanentes e regulares. Gravem isso aqui, vocês precisam saber isso. São instituições permanentes e regulares. Eu vou explicar aqui para você o que significa esse permanentes e regulares. Por quê? Porque se a Marinha trocar uma dessas palavrinhas na prova,
você já tem uma base de entendimento, então evita que você precise ficar decorando. E aí você vai poder ler a questão, interpretar e, tendo o assunto entendido, você vai acertar a questão. O que são instituições permanentes? São instituições permanentes porque elas são instituídas pela Constituição Federal e elas existem permanentemente no Brasil. Em determinados países, isso não é assim. Em determinados países, quando precisa-se das Forças Armadas, são convocados membros, aí monta-se a Força Armada num determinado período de tempo, tá? E depois desmonta aquela estrutura. Aqui não, nós temos as Forças Armadas permanentemente ativas no nosso país, por isso que elas são permanentes. Irregulares é que elas exercem suas atividades regularmente. Todo dia as Forças Armadas estão trabalhando, então elas também são regulares. Um outro significado para esses regulares aqui é o seguinte, que todas as Forças Armadas são pautadas em regulamentos. Tudo que se refere às Forças Armadas está regulado. Então prestem atenção aqui, pessoal, gravem essa palavrinha, permanentes e regulares. Expliquei o significado, não vai cair na prova perguntando o significado disso, porque a Constituição Federal não traz, então não cai. Mas é importante que vocês entendam. Por quê? Porque a Marinha pode fazer uma pergunta trocando essas palavrinhas aqui, ou falando outra coisa a respeito que requer um entendimento disso. Então vocês vão saber responder. Quinta perguntinha básica aqui, pessoal. Quem é o chefe supremo das Forças Armadas? Gravem isso aqui. Aqui, palavra-chave para você gravar. Supremo, é assim que cai na prova. Quem é o chefe supremo das Forças Armadas ou exerce a autoridade suprema das Forças Armadas? Palavrinha-chave, suprema. É o presidente da República. Então, o presidente da República é o chefe supremo das Forças Armadas ou exerce a autoridade suprema das Forças Armadas. Então, o presidente da República. Não confundam isso, já vai aqui outra dica de prova. Ao longo das nossas aulas eu já vou explicando como a Marinha cobra isso na prova. Muita atenção, porque no artigo 9º da Lei Complementar 97 de 1999, que nós vamos estudar posteriormente, tá? Ele traz o seguinte: o ministro de Estado da Defesa, também conhecido como ministro da Defesa, é a mesma coisa, exerce a direção superior das Forças Armadas. E isso aqui a Marinha vai cobrar na prova, eu já estou te avisando. Ela vai tentar te enrolar aqui, tá? Colocar que o presidente da República exerce a direção superior das Forças Armadas. Está errado. É o ministro de Estado da Defesa. Então, gravem isso aqui. Observação aqui, porque eu sei que tem muita gente assistindo a essa aula que foi postada exclusivamente aqui para o YouTube. Para praças, pessoal, não cai a Lei Complementar 97 de 1999. Tá? Então, para praças, não será exigido isso aqui. Quem exerce a direção superior das Forças Armadas. Porque isso aqui está preconizado nessa lei complementar aqui. Bem, agora apenas para o seu entendimento. Qual é a diferença aqui? Autoridade Suprema das Forças Armadas. Dentro de um organograma, tá? A autoridade suprema é aquela que está lá em cima, aquela que manda em todo mundo. Então é o presidente da República. Direção superior das Forças Armadas. Quem é? É aquele que está no nível imediatamente, no próximo nível acima das Forças Armadas no organograma. Então é o ministro de Estado da Defesa. Questão de prova, pessoal. Qual a destinação constitucional das Forças Armadas? Temos mais observações aqui já de como a Marinha cobra isso aqui no concurso. Destinam-se à defesa da pátria,
já precisam ter isso aqui gravado, essas 3 palavrinhas aqui, tá ok? Depois eu vou fazer uma observação de tudo isso que eu coloco em vermelho. Defesa da pátria. Gravem isso aqui, tá ok? O que é defesa, pessoal? Aqui, quando se fala defesa da pátria, está garantindo o quê? Defender a pátria contra agressões externas, vindo de fora do Brasil. Então, destina-se à defesa da pátria, a garantia dos poderes constitucionais. O que são esses poderes constitucionais aqui? Poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. Então, a garantia desses poderes para que eles possam exercer suas atividades regularmente no Brasil, sem nenhuma ameaça. Então, as Forças Armadas também destinam-se a isso aqui. Gravem essa palavrinha aqui. E por iniciativa de qualquer destes, ou seja, por iniciativa de qualquer um desses poderes, poder legislativo, poder executivo ou poder judiciário, tá? Eles podem solicitar que as Forças Armadas atuem onde? Aqui na garantia da lei e da ordem. Observações a respeito desse tópico muito importante. Como isso pode cair em prova, pessoal? Destinam-se à defesa da pátria, você precisa saber essa palavrinha. A garantia dos poderes constitucionais, você precisa saber essa palavrinha. E por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Você precisa saber essa palavrinha. E agora eu já vou falar aqui, sempre vou falando como a Marinha vai cobrar isso. Se cair na sua prova, sim, sobre a destinação das Forças Armadas. Prestem atenção agora, as Forças Armadas destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e da lei e da ordem. Observe que eu pulei esse pedacinho aqui, e por iniciativa de qualquer destes. Então eu pulei esse pedacinho e coloquei direto da lei e da ordem. Está certo? Sim, está certo. Por quê, pessoal? Então eu já antecipo aqui o que vem lá pela frente. Porque no Estatuto dos Militares, esse texto aqui é reproduzido. E no Estatuto dos Militares não consta aqui por iniciativa de qualquer destes. Então, se não tiver esse e por iniciativa de qualquer destes na sua prova, tiver apenas a garantia dos poderes constitucionais e da lei e da ordem, também está certo. Isso é o que você precisa saber para a sua prova, tá ok, pessoal? Eu não vou entrar em outros detalhes aqui de direito constitucional, por quê? Senão eu vou começar a falar coisas que não vai ser cobrada na prova. Só vou falar um detalhezinho, tá? Porque às vezes o aluno tem curiosidade de saber. Na própria Constituição Federal, em outro tópico que não faz parte aqui do nosso conteúdo programático, ele diz o seguinte, tá? Olha aqui, destinam-se à defesa da pátria, a garantia dos poderes constitucionais e por iniciativa de um desses poderes da lei e da ordem. Iniciativa de um desses poderes. Então, o poder legislativo e o poder judiciário, tá? Eles podem solicitar ao poder executivo. Por que eu estou dizendo ao poder executivo? Porque o presidente da República é o chefe do nosso poder executivo. Então, se eles quiserem solicitar para as Forças Armadas intervirem aqui na lei e da ordem, eles têm que solicitar ao presidente da República. Isso está escrito em outro texto da Constituição, mas isso não vai cair na nossa prova. O que vocês precisam saber é exatamente isso aqui. Bem, pessoal, dando continuidade à nossa aula, agora vocês vão ver como fica muito mais didático estudando assim. Então, ao longo do nosso curso, a gente vai fazendo perguntas e respostas, explicando o conteúdo para o aluno para que ele não precise decorar. Aqui nós temos o primeiro artigo a ser estudado, tá? Na nossa ordem didática aqui para que você entenda. Artigo que cai na prova. Artigo 142. Vamos ler esse artigo aqui.
As Forças Armadas, constituídas por quem? Você já sabe. Pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica. São instituições nacionais, não são internacionais, são nacionais. Pertencem à nação brasileira. E permanentes e regulares, você também já sabe. Organizadas com base em quê? Na hierarquia e na disciplina. Sob a autoridade suprema de quem? Do presidente da República. E destinam-se a quê? A defesa da pátria, a garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Está o artigo 142 estudado, pessoal. Estudado e sedimentado, porque antes fizemos perguntas e respostas para vocês sedimentarem esse assunto. Agora, pessoal, o que a gente faz aqui no nosso curso? Tá? Eu penso, desde 2016, quando começou o concurso para RM2, em todas as provas que houve, todas as questões relativas a esse tópico. Por que isso é importante? Primeiro, para o aluno saber como a Marinha cobra esse assunto. Segundo, para o aluno saber se as questões que a Marinha cobra na prova estão sendo devidamente explicadas pelo professor. Terceiro, com tudo isso que eu falei anteriormente, o aluno vai tendo segurança no seu estudo, porque ele sabe que está estudando o que cai na prova. Então vamos lá, pessoal. A numeração das questões refere-se às provas de cor amarela. Por que eu estou dizendo isso aqui? Porque quando o aluno vai fazer a prova, as provas têm cores diferentes. As provas são exatamente iguais. As cores são diferentes. O que significa isso? Para cada cor de prova, a ordem das questões é diferente, apenas para evitar cola. Ou seja, vocês estão numa sala fazendo a prova. O companheiro do lado está com uma prova de cor amarela, o do outro lado está com uma prova azul. Então a ordem das questões é que vão alterar. Agora, as questões são exatamente iguais em todas as provas. Então, no nosso curso eu coloco o quê? Todas as provas à disposição do aluno. Se o aluno quiser ir ticando nas provas, no final ele vai ver que nós resolvemos todas as questões de todas as provas anteriores. Então aqui, pessoal, caiu para oficiais em 2016. 2016, o ano que iniciou o concurso para RM2. Quais são as bases institucionais das Forças Armadas? Hierarquia e disciplina. Já está aqui, resposta certa, letra A. Assim a gente não erra nenhuma questão, pessoal. Prova de praças 2016. Por que eu trouxe aqui prova de praças? Porque se aquele tópico cai tanto para praças e oficiais, nós vamos resolvendo questões que caíram em todas as provas. De acordo com a Constituição Federal, a que se destinam as Forças Armadas? A garantia da lei, da ordem e do progresso? Não, pessoal. Única e exclusivamente a defesa da pátria? Não. A defesa da pátria, a garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Resposta certa, letra C. Dando continuidade para praças também em 2016. De acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, assinale a opção que apresenta uma instituição nacional permanente e regular. Instituições nacionais permanentes e regulares são as Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica. Resposta certa aqui, então, letra A, Marinha. Caiu também para praças em 2016. De acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil, a Marinha, o Exército e a Aeronáutica são instituições baseadas na hierarquia e disciplina, letra C. Para praças também em 2016, a Marinha, Exército e a Aeronáutica constituem as Forças Armadas, pessoal. Então aqui letra E. Oficiais 2017. De acordo com o Estatuto dos Militares, a base institucional das Forças Armadas são... Observação sobre essa questão. Por que eu coloquei aqui? O Estatuto dos Militares, ele reproduz esse artigo 142 da Constituição Federal. Tá?
Mas como essa questão aqui também baseia-se aqui na Constituição Federal, então eu já coloquei aqui. A base institucional das Forças Armadas são hierarquia e disciplina. Resposta certa, letra E. Prova de oficiais 2017. De acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil, as Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sobre a autoridade suprema do, olha lá, autoridade suprema, presidente da República, letra A. Prova de praças, ensino médio 2017. De acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil de 88, quem é a autoridade suprema das Forças Armadas? Presidente da República, novamente, letra B. Praças Fundamental 2017. Qual a base institucional das Forças Armadas? Hierarquia e disciplina. Prova de praças médio 2018, pessoal. De acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil, a defesa da pátria, a garantia dos poderes constitucionais e por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem, são destinações de quem, pessoal? A quem se destina isso? As Forças Armadas, pessoal. Então, resposta certa, letra C. Próxima aqui, caiu para nível médio 2018. De acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, as Forças Armadas são constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica. Resposta certa, letra A, pessoal. Prova de praças Fundamental 2018. De acordo com o Estatuto dos Militares, marque a opção que apresenta a base institucional das Forças Armadas, hierarquia e disciplina. Observe que, mesmo que a questão seja igual, eu coloco aqui no curso, porque nós resolvemos todas as questões daquele assunto que eu fui dando na aula, tá ok, pessoal? Isso, inclusive, ajuda para o aluno assimilar aqui o assunto. Prova de praças nível fundamental 2018. De acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, as Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais. Olha lá, permanentes e regulares. Antes de passar para a próxima questão, deixa eu apenas fazer uma observação aqui que muitos não sabem. O concurso para RM2, Reserva da Marinha, classe 2, significa isso, pessoal? Esse concurso ele tem para oficiais, que é quem vai concorrer a uma vaga de nível superior. Ele tem para nível médio técnico, para quem possui o nível médio com o curso técnico. E também tem para nível fundamental. Não pensem vocês que, se é questão para nível fundamental, que não cai para oficiais. Cai também, pessoal. Por isso que nós estudamos todas aqui. Prova de praças Fundamental 2018. De acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil, quem exerce a autoridade suprema das Forças Armadas? Suprema, Presidente da República. Prova de oficiais 2020, pessoal. Olha aqui, ó, para oficiais 2020. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base em quê, pessoal? Na hierarquia e na disciplina. Sobre a autoridade suprema de quem? Do Presidente da República. Então, abaixo é para marcar aqui a alternativa que contém as palavras que preencham aqui as lacunas. Então, olha lá, hierarquia, disciplina e Presidente da República. Resposta certa, letra D. Observação aqui para vocês, pessoal. Depois que vocês estudam isso, o que a pessoa tem que fazer? Estudou, né? Perfeito. Vejam bem uma coisa. O estudo não significa o quê? Assimilação do conteúdo. O aluno estudou, o aluno entendeu. Mas ele está estudando isso agora e vai fazer a prova daqui a 3 meses. Se ele não revisar o assunto, daqui a 3 meses, ele não vai saber isso aqui. Tá? Eu não vou entrar aqui em métodos científicos de estudo e estudos científicos sobre o aprendizado. Mas o aluno não vai saber, ele vai ter esquecido, não confiem na sua memória.
O que o aluno tem que fazer depois? Ele tem que pegar esses slides aqui, tá? E observe que esses slides eu já deixo tudo em vermelho. Terminou de assistir a aula, o aluno vai pegar esses slides e vai passar o olho aqui em tudo que está em vermelho. Tudo que está em vermelho. Pronto. Ele fez isso, ele já garantiu o quê? A assimilação desse conteúdo. Quando estiver chegando perto da prova, o que vai acontecer? Ele vai pegar esses slides e vem aqui em tudo que eu já deixei em vermelho, certo? Por quê? Porque ele vai estar com o assunto fresquinho na hora da prova, tendo em vista que ele já estudou inúmeros conteúdos para aquela prova. Então assim fica muito mais fácil de um aluno entender. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Muitas pessoas se interessam pelo curso, principalmente por ser um curso de assinatura mensal recorrente, que o aluno paga apenas pelos meses que ele quiser estudar. Realmente é infinitamente mais barato. Então, mas antes, eu faço questão, se você for assinar o curso, tem outras aulas aqui, tá? Assistam outras aulas, vê se vocês têm compatibilidade para entendimento da didática do professor antes de assinar o curso. Depois disso, pessoal, acessem o Instagram, @rm2total. Lá vocês vão ver a forma transparente com que nós divulgamos os nossos aprovados. Sempre marcando os aprovados na publicação para que ele saiba que o nome dele está ali citado, tá? Isso com autorização dele, está ali citado que ele foi aprovado em primeiro lugar para a administração, como foi ano passado, com 94 pontos, a aluna Marcela está lá, o aluno Cássio, primeiro lugar para informática, ambos aqui que eu falei no primeiro Distrito Naval, e inúmeros outros. No Instagram RM2Total está tudo lá. Tá ok? No momento da gravação desse vídeo, o valor da assinatura mensal é o seguinte, o aluno paga, para oficiais aqui, R$ 78,90, já tem acesso ao curso completo por um mês. No final desse mês, se ele quiser continuar assistindo às aulas, ele vai pagar mais esse valor. Se ele não quiser, ele cancela a assinatura. No nosso site, tudo isso vai estar aqui abaixo da descrição do vídeo. Abaixo na descrição do vídeo. No nosso site www.rm2total.com.br você vai encontrar todas as explicações sobre o curso, tá ok, pessoal? Para quem quiser continuar recebendo aulas aqui, basta se inscrever no canal, tá ok? Vai aparecer agora na tela aqui, tá? Um círculozinho com o desenho ali do canal, basta clicar ali para se inscrever. E para assistir aulas aqui do curso, outras aulas, também vai aparecer um retângulo aqui, em que você pode assistir outras aulas do curso. Como também abaixo aqui na descrição tem outras aulas sugeridas para vocês assistirem e que são importantes para você. Até uma próxima aula, pessoal!